lutou contra Moisés? Como nós sabemos por essa passagem bíblica? O rei cananeu de Arad. Cara, é um pouco triste o que eu vou falar, mas as pessoas que pregam judaísmo, cara, costumam mentir muito pra vocês, tá? Você viu que ela disse que quem atacou foi o rei de Arad. Né? Ele morava na região ali de Canaã, né? Soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim, então o povo de Israel que estava vindo. Ele atacou os israelitas e levou algum deles como prisioneiros. Então veja que o povo de Israel que estava marchando contra os outros povos, o que esse rei fez? Moveu as tropas dele e foi lá e parou Israel, que estava dominando todos os outros povos cananeus. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles cativos. O porquê? Mas depois de um tempo desse local vazio, quem toma posse desse local inclusive sacrifícios a deuses pagãos. E talvez o pior de todos eles é que ele sacrifica o seu próprio filho a um deus pagão. E ele vai construir por Israel locais para se queimarem incenso. Esse incenso aí, pessoal, é maconha, tá? É maconha. Eles gostavam de marolar mesmo a sinagoga com esse incenso aí, com esse aroma aí. E veja só que esse próprio Deus manda fazer querubim de ouro. A outros deuses, como está escrito nessa passagem. Acaz tinha 20 anos de idade quando começou a reinar. Ezequias se tornou rei também. Ezequias é o filho de Acaz, o filho do rei Acaz. Ezequias se tornou rei de Judá, rei de Jerusalém também. Mas peraí, esse filho do rei Acaz não era para ser o Messias Jesus? Mas foi dos judeus. É ele que tá na profecia lá. Que vocês colocam e são enganados aí quando dizem que é Jesus. Esse cara já até nasceu já, ó. Já até viveu, reinou. Reinou lá em Jerusalém, lá. Por isso que eu falo, gente, o Messias deles sempre leva um cacete. Esse daqui, que é o filho do rei Acaz, levou um cacete pro Senaqueribe. Depois ofereceu dinheiro para comprar as terras de volta lá. Exigiu lá, peça o que quiser, porque o demônio dá dinheiro para eles. Eles são os reis mais ricos na terra, tá, gente? E reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário de Davi, seu pai. Rapaz, eles enganam vocês, cara. O povo tava dizendo lá que o caminho do demônio não era reto. Contudo, vocês dizem, o caminho do demônio não é justo? É uma pergunta aqui que deveria ser, tá? Porque as pessoas que estão dizendo que o caminho do demônio não é justo. Aí ele vai repreender ainda as pessoas que estão falando que o demônio só sabe matar, roubar e destruir. Não é justo. Ele não é justo, ele mata você sorrindo. Ele não é justo, não. O povo estava dizendo. Aí vem o profeta do demônio e diz assim, ouça, povo de Israel, o meu caminho é injusto? Não são os caminhos de vocês que são injustos? Olha que demônio desgraçado. O povo está falando que ele é ruim. E ele fala, não, eu sou ruim não. Vocês que são ruins. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas aos Baalins. E em cada cidade de Judá construiu lugares altos para queimar incenso a outros deuses e assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Mas ele não era filho de Davi, ele era filho do Jotão. E que fim teve este templo? Justamente o filho do rei Acaz foi o rei Ezequias. E ele foi o oposto do seu pai. Ele lutou contra a idolatria e quebrou os locais altos, entre eles este que nós vemos aqui. Ele quebra as estátuas e faz a maior reforma religiosa que Israel já viu, como nós podemos ler neste versículo do 2º livro de Reis. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá, começou a reinar. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste à deusa Asherá. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O filho do rei Acaz está expulsando a esposa do Deus de vocês?
Ué, porque vocês adoram o Javé. E a esposa de Javé é a Xerá. Ah, lembrei, pô. Tem aquela do amar o próximo. Então eles são próximos. Então eles podem fazer assim uma hora ou outra, quebrar todas ali, mas depois eles podem voltar a adorar esses deuses. Eles são assim porque eles podem. Eles podem ir contra o demônio. Você não vê que o demônio fica discutindo com eles, batendo boca com eles? Ai, vocês fizeram isso. E os caras falando, não, a gente não fez. Aí depois ele fala, eu que sou o errado? Não é você que é o errado, não? Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam esta serpente de Nehushtan. Todo mundo que ela citou aí, Acás, filho do rei Acás, era tudo israelita judeu. Moisés é um lutando contra o outro. É o que o inimigo fez, eles lutarem um contra os outros. E até aquele dia lhe queimava o incenso. Menos de 50 anos depois que Acaz constrói esse templo, o rei Ezequias destrói ele, mas não destrói com guerras. O interessante é que esse local foi encontrado desmontado. Eles falam pra você, né, que eles destruíram, ou se destruiu ou não, mas tem versículo que Jacó esconde os ídolos do povo debaixo de uma árvore. O que se encaixa perfeitamente com a descrição bíblica. Eles pegam esse templo, desmontam o seu altar, desmontam tudo e cobrem ele de terra, para que ninguém mais possa vir idolatrar aqui neste lugar.